Indivíduos e grupos que entram em estado convulsionário, desempenhando um papel coletivo onde todos entram numa mesma frequência, cantando, dançando ou tendo convulsões, falando coisas de que depois não vão se lembrar. Estes e outros assuntos têm a ver com a influência dos espíritos. Estes e outros assuntos nós vamos estudar agora no Livro dos Espíritos, na parte dos convulsionários, que vai desde a pergunta 481 até a pergunta 483. E na pergunta 481, Allan Kardec perguntou aos espíritos: os espíritos desempenham algum papel nos fenômenos que se dão com os indivíduos chamados convulsionários? E os espíritos responderam: sim, e muito importante, bem como o magnetismo, que é a causa originária de tais fenômenos. O charlatanismo, porém, muitas vezes os tem explorado e exagerado de sorte a lançá-los no ridículo. Desde tempos muito antigos, pessoas que eram influenciadas pelos espíritos e entravam em estado de transe convulsionário, a pessoa caía, ficava se contorcendo, grunhindo, falando coisas, e se obtinham comunicações destes médiuns nesse estado de transe. Isto motivou diversas ações dos humanos em diversas épocas. Médiuns convulsionários já responderam questões que motivaram guerras, exércitos, mas também fez com que muitas dessas pessoas fossem queimadas vivas na época da escuridão da Idade Média na Europa. E os espíritos respondem que isto é sim a ação dos espíritos ou do magnetismo. Os espíritos agem em nós através do magnetismo, mas também práticas coletivas muito usadas nas igrejas, onde as pessoas começam a entoar um hino, repetir refrões, bater palma, dançar, bater o pé, faz com que o magnetismo daquelas pessoas entrem numa mesma frequência, como se uma energia única dominasse a mente de todos. E a partir daí, alguém pode direcionar essas pessoas para poder fazer o que elas quiserem. Um orientador destas reuniões pode induzir um grupo inteiro a ter uma verdadeira lavagem cerebral, motivadas pelas palavras que vão induzindo as pessoas a abdicar de sua individualidade e colocando no lugar coisas, ações terríveis que podem levar grupos inteiros a agir de acordo com uma programação estabelecida por estes orientadores. Hitler fez isso na Alemanha. Muitos religiosos fazem isto em suas religiões. E estes grupos são tão dominados por estes orientadores que passam a agir de acordo com o que eles querem, de acordo com a sua concepção mental. E isso pode ser feito tanto por orientadores encarnados como por orientadores desencarnados. Por isso os espíritos dizem que o charlatanismo muitas vezes tem explorado e exagerado de sorte a lançá-los no ridículo. O charlatanismo de homens mal intencionados faz com que pessoas possam pensar e agir de acordo com o que eles querem. E na pergunta 481A, Allan Kardec perguntou: de que natureza são em geral os espíritos que promovem a produção desta espécie de fenômenos? E os espíritos responderam: pouco elevada. Acham que espíritos superiores se agradam com tais coisas? Então podemos concluir que encarnados podem ser levados a vivenciar um estado de convulsão, a entrar num estado convulsionário individual ou coletivo, induzido por espíritos desencarnados ou por encarnados. E na pergunta 482, Allan Kardec pergunta aos espíritos:
Como é que pode acontecer que o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem de crises nervosas atinjam subitamente a toda uma população? E os espíritos responderam: efeito de afinidade. E o que acontece é que os espíritos que promovem tais fenômenos são em geral de natureza pouco elevada, pois espíritos superiores não se agradariam com tais coisas. E na pergunta número 482, Allan Kardec perguntou aos espíritos: como é que pode acontecer que o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem de crises nervosas atinjam subitamente a toda uma população? E os espíritos responderam: efeito da afinidade. As disposições morais se comunicam muito facilmente em certos casos. Vocês não estão tão alheios aos efeitos magnéticos que não possam compreender isto, e a parte que alguns espíritos naturalmente tomam um fato por simpatia com os que os provocam. E há uma nota aqui de Allan Kardec: entre as faculdades especiais que notamos nos convulsionários, algumas facilmente se reconhecem pelos numerosos exemplos que o sonambulismo e o magnetismo oferecem, tais como, além de outras, a insensibilidade física, a leitura do pensamento, a transmissão das dores por simpatia e etc. Não podemos duvidar daqueles que em tais crises se manifestam estejam numa espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Eles são ao mesmo tempo magnetizadores e magnetizados inconscientemente. Então, em situações em que há uma convulsão coletiva, onde pessoas motivadas por ideias muito afinizadas, seja por razões políticas, como acontece lá no Oriente Médio, onde uma população inteira sai gritando nas ruas, se estapeando ou se batendo até sangrar, e o que faz com que essas pessoas entrem nessas situações, que é muito utilizado também nas igrejas, onde várias pessoas entram num transe coletivo, repetindo frases e caindo no chão, rolando, se dizendo possuídas pelo Espírito Santo, ou sendo possuídas por demônios, quando os seus orientadores escolhem que é Espírito Santo ou demônio, dependendo de suas visões. Isto pode ser induzido por uma ação conjunta entre encarnados e desencarnados, sempre levando em consideração que espíritos encarnados de natureza superior ou espíritos desencarnados de natureza mais elevada não se prestam a esse tipo de fenômeno. Essas ações são coisas de espíritos atrasados, que procuram todas as formas possíveis de influenciar as pessoas, procurando dominar as suas mentes, os seus pensamentos, tudo como uma busca de poder. É disto que se trata. E na pergunta 483, Allan Kardec perguntou aos espíritos: qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários, assim como em outros indivíduos submetidos às torturas mais cruéis? A pergunta é porque pessoas em estado de transe não sentem dor. Por exemplo, existem rituais na Índia, no Oriente Médio, de autoflagelação, onde num desfile na rua, uma pessoa trespassa um espeto de um lado para o outro da própria boca, ou se batem, se torturam e não sentem dor. Mas isso também se observa em pessoas que são submetidas a torturas muito intensas. Chega um momento em que ocorre uma espécie de anestesia. O próprio corpo, buscando se defender, cria processos de anestesia psicológica onde ela não mais sente dor.
E os espíritos responderam: em alguns é exclusivamente efeito do magnetismo, que atua sobre o sistema nervoso do mesmo modo que certas substâncias. Então, através do magnetismo espiritual, do mundo espiritual, um espírito pode levar uma pessoa a não sentir dor, agindo no sistema nervoso dela. É o caso que acontece nas cirurgias espirituais realizadas com instrumentos de corte, onde a pessoa é submetida a operações complexas e elas não sentem dor. Mas também acontecem rituais de autoflagelação, como também acontece nas situações em que indivíduos são submetidos a torturas extremas. É possível, inclusive, treinar um soldado para sofrer todo tipo de tortura e ele não sentir dor. É como se a mente desligasse uma chave em que ele sente dor, passando a ignorar psicologicamente o sofrimento. E nisto ele não sente mais dor. E nisto, mesmo submetido às torturas mais intensas, ele não vai sentir dor. E os espíritos continuam: diríamos que nessas pessoas a vida se retirou do corpo para se concentrar toda no espírito. Não sabem que quando o espírito está fortemente preocupado com alguma coisa, o corpo nada sente, nem vê, nem ouve. E aqui Allan Kardec faz um comentário. A exaltação fanática e o entusiasmo oferecem frequentemente, nos casos de suplícios, o exemplo de calma e sangue frio que não triunfariam sobre uma dor aguda, se não se admitisse que a sensibilidade se encontra neutralizada por uma espécie de efeito anestésico. É o caso, por exemplo, de situações em que pessoas são anestesiadas não por uma substância química, mas por uma hipnose. Existem pessoas que têm alergias profundas e não podem ser anestesiadas com anestésicos químicos. Estas pessoas podem ser anestesiadas por hipnose e elas podem ser submetidas a cirurgias muito complexas sem o efeito de nenhuma anestesia química, porque elas estão anestesiadas psicologicamente sob o efeito da hipnose. E Allan Kardec continua: sabe-se que no calor do combate a pessoa não se apercebe frequentemente de um ferimento grave, enquanto em circunstâncias comuns um simples arranhão a faz estremecer. Sim, guerreiros na batalha são feridos gravemente e eles não percebem que estão feridos. Continuam guerreando, muitas vezes até cair já mortos. Mas eles não têm a percepção de que foram feridos. Estes mesmos soldados, se levasse um pequeno corte por uma faca de cozinha, iriam perceber a dor que estão sentindo, mas não vão sentir se estiverem sob efeito de uma preocupação muito grande, que é a própria sobrevivência, porque eles se auto-hipnotizam e só percebem o inimigo que está na sua frente e a força para derrotar este inimigo. E Allan Kardec continua: visto que estes fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, podemos perguntar como, em muitos casos, atenderam a uma ordem e cessaram. A razão disso é simples. A ação dos espíritos, nesse caso, é apenas secundária. Somente se aproveitam de uma disposição natural. O fato de obedecer à autoridade de uma ordem dada não lhe suprimiu essa disposição, mas a causa que a mantinha e exaltava. De ativa passou a latente e teve razão para agir assim, porque o fato resultava em abuso e escândalo. Sabe-se de resto que nessa intervenção não tem nenhum poder quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Então, nos processos de indução mental,
em que espíritos encarnados muito ardilosos, muito experientes no domínio mental dos outros, levam uma população inteira a acreditar que uma mentira é verdade, conforme a afirmação nazista iniciada por Hitler e vivenciada na propaganda que dizia que deve-se insistir em uma mentira até que todos acreditem que aquela mentira é uma verdade absoluta. Coisa que acontece nas igrejas, onde as pessoas passam a acreditar que se elas não tiverem certas práticas, por exemplo, de pagar o dízimo ou de obedecer cegamente os dirigentes dessas religiões, eles podem e vão para o inferno eterno, e eles acreditam piamente nisto. Tudo isto faz parte desta ação de encarnados e desencarnados, hipnotizando pessoas, levando-as a acreditar que mentiras são verdades absolutas e elas passam a agir sob o comando destes mentirosos. E é muito difícil liberar estas pessoas do estado de fanatismo a qual elas são conduzidas. Muito bem, meus irmãos, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe aí o seu like. Muito obrigado pela sua atenção. E até o nosso próximo vídeo.